Vem do alto uma voz ressoando, ecoando em poder e amor. É o anúncio da vida eterna, a esperança no Salvador. Levanta-te, igreja, é tempo de falar. O mundo em trevas precisa escutar a mensagem do reino, a luz do perdão. Jesus Cristo é vida, salvação. Não calaremos, não temeremos, somos chamados a proclamar com clareza e poder, com fé e verdade, vamos o mundo impactar. Querigma, voz que anuncia o amor, que proclama a cruz, o poder do Senhor. Querigma, verdade que liberta e traz luz, pregamos com fé o Evangelho de Jesus. No mundo de dúvidas, medo e dor, ergue-se a voz do bom pregador. O Espírito Santo conduz nossa voz. Somos o canal, mas quem fala é Deus em nós. Vamos proclamar com coragem e paixão. Cada alma ouvirá, cada coração. Jesus ressuscitou, vive o Redentor. Querigma, voz que anuncia o amor, que proclama a cruz, o poder do Senhor. Querigma, verdade que liberta e traz luz, pregamos com fé o Evangelho de Jesus. No mundo de dúvidas, medo e dor, ergue-se a voz do bom pregador. O Espírito Santo conduz nossa voz. Somos o canal, mas quem fala é Deus em nós. Vamos proclamar com coragem e paixão. Cada alma ouvirá, cada coração. Jesus ressuscitou, vive o Redentor. Querigma, voz que anuncia o amor, que proclama a cruz, o poder do Senhor. Querigma, verdade que liberta e traz luz, pregamos com fé o Evangelho de Jesus. Querigma, querigma, vamos proclamar a palavra viva que veio nos salvar. Querigma, querigma, não vamos parar até que o mundo inteiro venha escutar. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Segunda carta de Pedro capítulo 3, versículo 9. Queridos irmãos e irmãs, ao chegarmos ao capítulo 3 da segunda carta de Pedro, encontramos uma das passagens mais poderosas sobre a promessa da volta de Cristo e sobre como devemos viver diante dessa esperança. Pedro, já próximo do fim de sua vida, escreve com amor pastoral e firmeza apostólica, lembrando à igreja que a palavra de Deus é fiel e que a promessa da volta do Senhor é certa. Naquele tempo, assim como hoje, muitos zombavam dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Versículo 4. Essa incredulidade gera descuido espiritual e vida desordenada. Porém, Pedro nos mostra que Deus não está atrasado, Ele é paciente, dando tempo para que mais pessoas se arrependam e recebam a salvação. A volta de Jesus não é apenas um ensino teológico, mas uma realidade que deve transformar a maneira como vivemos. Este capítulo nos chama a 3 atitudes: lembrar da promessa, viver em santidade e aguardar com esperança. O tema da mensagem de hoje é:
vivendo em santidade à luz da vinda do Senhor. Vamos à reflexão deste capítulo. 1. A certeza da promessa, versículos 1 a 7. Versículo 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Versículo 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Versículo 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus, e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Versículo 6. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios. Pedro recorda que os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo já anunciaram a vinda do Senhor. Os escarnecedores, porém, zombam dizendo que tudo continua igual desde a criação. Mas Pedro lembra que Deus já julgou o mundo uma vez pelo dilúvio e que, no futuro, os céus e a terra atuais estão reservados para o fogo do juízo. A história mostra que Deus cumpre sua palavra. O passado é a garantia de que o futuro também se cumprirá. 2. A paciência de Deus, versículos 8 e 9. Versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Pedro nos lembra de uma verdade eterna. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tem pressa como os homens, porque Ele é eterno. O atraso na vinda de Cristo não é esquecimento, mas misericórdia. Deus está dando tempo para que muitos cheguem ao arrependimento. O amor de Deus é tão grande que Ele prefere esperar para salvar do que apressar o juízo para condenar. 3. O dia do Senhor, versículos 10 a 13. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão. Versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato, e piedade. Versículo 12. Aguardando, e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo se desfarão, e os elementos, ardendo, se fundirão? Versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pedro descreve que o dia do Senhor virá como ladrão, de forma inesperada. Os céus passarão, os elementos se desfarão, e tudo o que conhecemos será transformado. Isso não deve gerar medo, mas expectativa. Pois, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nossa esperança não está neste mundo passageiro, mas na eternidade preparada pelo Senhor. 4. O chamado à santidade e vigilância, versículos 14 a 18. Versículo 14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Versículo 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Versículo 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim e agora, como no dia da eternidade. Amém.
Diante dessa esperança, Pedro nos exorta a viver de modo santo, irrepreensível e em paz, aguardando a promessa. Ele ainda lembra que as Escrituras são inspiradas por Deus e que devemos permanecer firmes nelas, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. A vida cristã não é apenas esperar, mas se preparar. A santidade é o nosso testemunho de que cremos na promessa. Aplicações práticas para o dia a dia. 1. Mantenha a esperança viva, não deixe o ceticismo do mundo apagar sua fé. Jesus voltará, e essa promessa deve encher seu coração de esperança. 2. Valorize o tempo de Deus. O fato de Cristo ainda não ter voltado é sinal da paciência de Deus. Aproveite esse tempo para evangelizar, interceder e viver em santidade. 3. Viva em santidade. Nossas atitudes devem refletir a expectativa da volta de Cristo. Santidade não é religiosidade vazia, mas vida consagrada a Deus em todos os aspectos. 4. Esteja vigilante, o dia do Senhor virá como ladrão. Não sabemos quando, mas devemos estar preparados sempre. 5. Cresça na graça e no conhecimento, não se contente com um cristianismo superficial. Busque diariamente mais intimidade com Jesus e mais firmeza na palavra. O capítulo 3 da segunda carta de Pedro nos mostra que a volta de Jesus é certa, ainda que muitos zombem dela. Deus é paciente e deseja que todos se arrependam. Mas o dia do Senhor virá de repente, e somente os que estiverem firmes em Cristo entrarão nos novos céus e na nova terra. Diante dessa verdade, a pergunta que Pedro faz ecoa para nós hoje: que pessoas é necessário que sejais em santo procedimento e piedade? Versículo 11. Que possamos viver cada dia como se fosse o último antes da volta do Senhor, com fé, esperança e amor. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã, por ter acompanhado esta mensagem. Oro para que a esperança da volta de Cristo fortaleça sua fé e encha sua vida de santidade e vigilância. Se esta mensagem edificou seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Querigma Bíblico. Assim, mais pessoas poderão ser alcançadas pela palavra de Deus. Oração final. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra que nos lembra da promessa gloriosa da volta de Cristo. Obrigado pela paciência e misericórdia com que o Senhor espera para que mais vidas se arrependam. Dá-nos um coração santo, vigilante e cheio de esperança, para que possamos viver neste mundo de forma irrepreensível, aguardando os novos céus e a nova terra. Fortalece a nossa fé, e ajuda-nos a crescer diariamente na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Em nome de Jesus oramos. Amém.